Instalação para ovinos, uma dúvida de muitos e que deixa muita gente paralisada, sem saber exatamente para que lado ir, que tipo de piso, que tipo de parede, como é que eu faço, que estrutura eu preciso. E nisso tem gente que fica preso numa ideia de que precisa colocar a telha Y, piso X, cheio de trelelé e acaba não tomando a decisão certa. E hoje eu vou te contar um segredo. Ovelha não gosta de luxo, mas sim de bem-estar. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Porque se você gastar todo o seu dinheiro para fazer a instalação dos animais, vai faltar dinheiro para comida, vai faltar dinheiro para genética, que são coisas que realmente vão fazer diferença no seu rebanho, que vão te retornar em dinheiro. Hoje eu vou te falar de algumas coisas essenciais que você tem que saber na hora que você for pensar numa instalação, mesmo que você for gastar pouco para fazer ela, de uma maneira simples, mas que são indispensáveis para você não perder dinheiro com saúde no seu rebanho. Então, se você quer construir com inteligência, quer preparar o seu barracão ou quer melhorar ele, está se preparando para fazer um outro, fica comigo aqui hoje até o final, porque esse vídeo vai te ajudar. E se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carla, sou criadora de ovelhas, eu já crio há 23 anos, também sou zootecnista e veterinária, e aqui neste canal eu te ensino a se tornar uma referência na criação, conhecendo a criação de ovinos, sabendo quais os passos que você precisa dar em cada fase da criação para você ter animais mais saudáveis, mais produtivos e que te dê mais retorno. E se criar ovinos é uma coisa que você gosta, mas que você precisa melhorar, que você quer saber mais, então curte esse vídeo aqui para mim, para eu saber que o que eu estou te ensinando aqui, do que eu estou te passando, está te ajudando de alguma forma. E aproveita, já se inscreva nesse canal e ative as notificações. Assim, cada vídeo novo que eu soltar por aqui, você vai ser avisado. E toda semana tem vídeo novo. Instalação é uma coisa que causa muita dúvida. Tem muita gente que fica realmente paralisada, não sabe que atitude tomar, não sabe que tem que fazer de especial nas instalações e acaba não tomando decisão nenhuma, fazendo um improvisado que fica ali eternamente, aquele provisório definitivo que nunca dá lugar para uma coisa definitiva, porque o medo de errar, às vezes o medo de fazer uma coisa errada ou gastar muito desnecessariamente acaba paralisando. Então é importante que você entenda algumas coisas sobre instalação. Primeira coisa importante de se dizer é um tripé da saúde nas instalações. O que é tripé da saúde? São coisas importantes que você tem que pensar, pensando no bem-estar dos seus animais, pensando na saúde, pensando em não causar doenças nos seus animais. Sim, porque instalação também pode ser um causador de doenças. Eu sempre falo, tem pontos críticos dentro de um rebanho que são causadores de problemas nos animais. E esses pontos críticos, eles estão relacionados com os animais, os próprios animais, porque um animal pode passar doenças para os outros, estão relacionados com o ambiente, e aqui entra instalação. Então, a instalação é um causador de doenças se você não fizer da forma correta. Estão relacionados à alimentação, porque não é só o peixe que morre pela boca, a ovelha também, né? Então, você tem que saber alimentar o animal, você tem que saber quais são os alimentos que você pode utilizar, como utilizar, quais são os ingredientes que podem fazer mal, causar danos, até matar os animais. E também estão relacionados com o manejo, o próprio meio como você conduz o seu rebanho, o manejo que você utiliza no seu rebanho, manejo sanitário, manejo de controle de verminose, tudo isso tem pontos específicos que eu chamo de pontos críticos, que se você não souber corrigir esses pontos, você acaba tendo problemas na criação. E aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns pontinhos relacionados às instalações. Então existe um tripé que é muito importante de ser respeitado. É o tripé de ventilação, insolação e drenagem. O que quer dizer isso? Uma instalação de ovelha ela tem que ter boa ventilação. É importante que tenha um pouco de insolação, ou seja, a presença de sol. E tem que ser um ambiente drenado, não pode ter umidade. Então, essas três coisas são essenciais em qualquer tipo de instalação para ovinos. Então, antes de pensar em erguer as paredes, que tipo de parede você vai utilizar, se vai ser fechado as laterais, se não vai, você tem que entender o clima da sua região. Venta muito, venta pouco, faz muito calor, faz muito frio. Se for um ambiente muito quente, você precisa ter um barracão um pouco mais alto para ter uma ventilação maior, para ter um frescor maior dentro do barracão, porque a ovelha sofre muito mais com calor intenso do que com frio intenso. Você tem que saber aonde nasce e aonde se põe o sol, para saber qual é a posição que o sol vai passar em cima do telhado, porque isso vai diminuir o excesso de insolação, mas vai permitir que entre sol durante o período do nascer e do pôr do sol dentro do barracão. Então, entender o clima da região faz parte de você, do seu projeto, para você poder definir qual tipo de instalação você vai utilizar. Agora, uma regra que é de ouro e é importante para qualquer instalação:
Não faça ela muito baixa. Instalações muito baixas, elas aproximam o telhado do solo, elas diminuem a ventilação e aumentam o calor, o excesso de calor dentro dessa instalação. Então é importante que ela tenha uma certa altura. A gente costuma chamar isso de pé direito. Um pé direito de 3 metros seria um pé direito adequado para uma instalação de ovinos, porque permite a entrada de vento, circulação de ar, permite a entrada de sol em alguns momentos específicos. E a ventilação dentro de uma instalação de ovinos, ela é essencial porque ela vai tirar aquele cheiro forte da urina, o cheiro de amônia, porque isso é um grande causador de problemas e de doenças nos animais. Então, instalações muito baixas e muito quentes vão gerar problemas de saúde nos animais, principalmente problemas de pulmão. Quanto à insolação, é interessante que entre um pouco de sol da manhã, um pouco do sol da tarde, não aquele sol pico do sol quente, mas um pouquinho de sol sempre é bom. Já diziam os antigos, né? Onde o sol entra, entra a saúde junto. Quarto que não pega sol sempre gera doença nas pessoas. E nos animais a mesma coisa. O sol, ele ajuda a diminuir as bactérias, ele ajuda a limpar o ambiente. Agora, o excesso de sol é prejudicial para os animais, principalmente se eles ficam presos e não tem como se defender desse sol. Então, a instalação de ovinos a gente chama de aprisco. E às vezes um aprisco muito fechado, sem sol, sem ventilação, ele acaba virando uma fábrica de doenças para os seus animais. E aqui eu vou falar de um ponto importante dentro de instalação: bebedouro e comedouro. Dentro de uma instalação, o animal precisa ter fontes de água, ele precisa ter os bebedouros, porque a hora que ele tiver sede, a água tem que estar disponível e limpa ali para ele. Então é importante que você tenha como fazer uma boa limpeza desses bebedouros, manter essa água limpa. A água, quando está suja, o animal acaba recusando beber água. E quando o animal recusa beber água, isso vai acabar levando a um problema de saúde do animal. Ou também a água suja, se esse animal acabar ingerindo a água porque não tem outra fonte, ele pode se contaminar com alguma doença e isso acaba gerando problemas. Então, bebedouros têm que ser limpos, a água tem que ser limpa, água disponível o tempo todo. Então, não adianta fechar o animal e manter o animal sem água durante a noite. Tem que ter bebedouro de água ali, porque a noite às vezes é muito quente e esse animal também precisa se refrescar, precisa da água ali disponível. Animal com restrição de água também entra em restrição de peso. E os comedouros também têm que ser comedouros limpos. O ideal é que esses comedouros não fiquem diretamente no chão, que quando eles estão direto no chão, o animal pisa no chão, pisa dentro, suja tudo, ele acaba recusando aquela comida que ele sujou, que ele pisou em cima, e ele acaba se contaminando muito mais com bactérias e com vermes que ele está trazendo do próprio chão. Onde ele pisa no chão, pisa no coxo, ele está trazendo vermes para dentro do coxo. E uma coisa que é importante de lembrar é que esses bebedouros eles têm que ter acesso, têm que ser acessíveis numa altura que os cordeiros possam alcançar. Cordeiro também bebe água, não é só leite da mãe. E esses cordeiros precisam acessar o coxo e é fundamental que a água seja limpa. A água suja é um grande transmissor de eimeriose ou coccidiose, que é uma doença que acontece nos cordeiros e acaba levando a diarreia, emagrecimento, o cordeiro não engorda, alta mortalidade muitas vezes. E é uma doença que acaba destruindo o intestino do animal por toda a vida dele produtivo, então é aquele animal que vai ficar amarrado, não ganha peso nunca, que nunca engorda, sempre é um refúgio dentro do rebanho. E claro que a gente tem que pensar no espaçamento. Comedouros, bebedouros, eles precisam atender a todos os animais que tem ali. Se eu tenho comedouros onde cabem 10 ovelhas e meu rebanho é de 50, 60 ovelhas, 10 vão comer, vão disputar, vão ganhar a briga e as outras vão ficar olhando, chupando o dedo. Então, os comedouros, eles têm que ser num tamanho em que todos os animais consigam chegar, senão você nunca vai conseguir que todos tenham o mesmo ganho de peso, que todos se desenvolvam. Você vai ter sempre alguns animais que se destacam e outros animais que ficam para trás. E aqueles que vão se destacando vão ficando cada vez mais fortes e os mais fracos que vão ficando para trás vão ficando cada vez mais fracos, gerando problemas de saúde, gerando aplicação de medicamento, busca por vitaminas para fazer com que esses animais engordem, quando na verdade, às vezes, o problema está no seu barracão, na dimensão dos coxos que não atende a todos os animais. Se você quer um rebanho bom, bonito, que se desenvolva bem e esse rebanho é alimentado no coxo, tem que ter coxo para todo mundo. Um outro ponto que gera muita dúvida e muita gente me pergunta: aprisco ripado, aprisco de chão batido? O aprisco ripado é melhor, o de chão batido é melhor? Qual que é o ideal para ovinos? A verdade é que não existe o ideal entre esses. O ideal mesmo, que é importante, é que tenha uma boa drenagem. O que é isso? Não pode ser úmido. Ovinos não pode viver num local úmido. Não pode ter um piso úmido para dormir.
Então, o barracão ripado, ele facilita nesse sentido, porque ele vai ficar alto do chão, então ele não acumula umidade, facilita a limpeza das fezes, porque as fezes caem para baixo desse barracão e você pode retirar essas fezes por baixo, então mantém um ambiente mais limpo. Só que ele é de um custo muito mais alto e a manutenção tem que ser constante desse piso para que os animais não se machuquem, não prendam os cascos, não quebrem as patas nesses vãos, numa correria de um animal pulando por cima do outro. Então é uma boa opção, mas exige manutenção, exige cuidados também. Chão batido vai causar problema para os animais? Não, mas vai te dar mais manutenção no sentido de manter mais limpo, aumentar as vezes que você faz a limpeza no barracão. Quando num chão ripado, o animal vai defecando ali e aquilo vai caindo por baixo, você vai limpar na hora que estiver meio alto, que estiver muito sujo. Você não precisa limpar todos os dias ou toda semana, você vai limpar no intervalo maior. Já num chão batido, aquilo está se acumulando no chão, então você precisa fazer limpeza daquilo, utilizar cama, que é uma forragem, um material como maravalha, como pó de serra em cima desse chão batido, para facilitar a limpeza, para manter mais seco, menos úmido, para dar mais conforto para os animais. E o cimento pode ser utilizado? Pode, desde que ele não acumule umidade, que ele facilita a limpeza até, mas se ele for muito liso, ele pode causar acidentes, então tem que ser um cimento mais grosso. Ideal é que se utilize camas acima desse cimento também, para evitar machucar os animais, porque é mais saudável para os animais do que deitar diretamente em cima do piso. No frio, dependendo da região, ele pode ser muito frio, então essa cama também aquece, mantém mais agradável o local para os animais. E quando a gente fala de agradável, de bem-estar, animal que está com bem-estar, que está bem, ele é mais saudável. O animal que está com mal-estar, não está se sentindo bem no local, ele produz um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Produziu cortisol, a saúde do animal cai, a imunidade do animal cai e ele fica mais sensível a doenças, vamos dizer assim. Então, o melhor piso é aquele que você vai se adequar melhor. Se você tem dinheiro para investir num piso ripado, você pode fazer um piso ripado. Se é muito caro para você, faça um chão batido e mantenha ele limpo. Utilize cama, utilize um capim seco. Cuide da limpeza e, principalmente, cuide da umidade. Eu já vi muito barracão de chão batido ser muito mais higiênico, muito mais limpo, muito mais saudável para os animais do que alguns apriscos de piso ripado que eu conheci que não eram muito bem cuidados. Um outro ponto importante, isso eu considero fundamental dentro de uma criação quando você pensa em instalação, é um local de manejo, um curral de manejo. Pode ser dentro do barracão, pode ser fora do barracão, pode ser de uma forma bem simples, mas facilita demais o cuidado com os animais, facilita o dia a dia na hora de fazer um vermífugo, na hora de aplicar uma injeção, na hora de separar os animais, de desmamar, de avaliar a condição corporal, de fazer seleção das fêmeas, seleção dos animais que vão ser descartados, dos animais que vão ser vendidos, ou seja, todos os manejos que você precisa fazer, você utiliza esse curral, esse centro de manejo. Não precisa ser nada espetacular, você precisa de um corredor onde esses animais vão entrar por esse corredor, vão sair por um outro ponto e uma área para esses animais ficarem presos na entrada do corredor e presos na saída do corredor. Então, com isso, você consegue fazer um bom manejo dos animais. Claro que tem algumas coisas que podem ser utilizadas nesse brete, como por exemplo um pedilúvio, onde você já aproveita que vai passar os animais no brete e faz o tratamento do casco desses animais. Uma balança para você pesar, então já pode ficar na saída do brete, um separador onde você pode separar os animais para um lado, para o outro. E isso são coisas que você já pode bolar na hora que você for fazer o seu centro de manejo, já colocar essas opções. E se você não for colocar na hora, você já deixa pronto ali para colocar a balança, já deixa pronto um local para fazer essa divisão dos animais. O importante é pensar nessa estrutura, porque um centro de manejo não é só para facilitar para a gente na hora de mexer com os animais, na hora de manejar. Facilita muito, porque você sozinho consegue manejar os animais tendo um local assim. Mas também você causa menos estresse. Num primeiro momento, eles vão estranhar de entrar ali, eles não gostam muito, mas depois que eles se habituam, que eles se acostumam, é muito melhor de pegar um animal ali dentro, você tem menos risco de machucar um animal do que ficar na correria dentro de uma baia, agarrando um, agarrando o outro, animal atropelando um ao outro. Então, o risco de você perder animais, de você ter acidentes, é muito menor quando você tem um centro de manejo. Então, recapitulando aqui, coisas importantes para você pensar em instalação. Foco em ventilação, insolação, drenagem. Isso é um tripé essencial dentro de uma instalação. Você tem que ter uma boa ventilação. A presença do sol nos períodos da manhãzinha e do final da tarde são interessantes para manter o ambiente mais limpo.
E a drenagem é essencial, porque o animal não pode viver num local úmido. Isso causa uma série de doenças para os ovinos. Coxo para todo mundo e higiene de coxo, pensando tanto em coxo d'água quanto em coxo de comida. É muito importante que você tenha espaço para todos e que você tenha facilidade de limpeza desses coxos, facilidade da troca de água, manter tudo isso mais limpo. Quanto mais limpo, menos chance de doenças nos seus animais. Piso seco e com funcionalidade de manejo. Se vai ser ripado, se vai ser chão batido, se vai ser cimento, vai de acordo com o seu bolso, vai de acordo com a sua realidade, vai de acordo com a sua possibilidade, vai de acordo com o local onde você vai fazer, até com o seu gosto, o que você prefere. O importante é que você mantenha o local limpo, dê condições de higiene, facilidade de limpeza, e um centro de manejo vai te facilitar todo o manejo com os animais, todo o acompanhamento dos animais, todo o dia a dia do que você precisa fazer dentro do seu rebanho. E lembra de uma coisa interessante, eu trouxe isso na minha vida de quando eu criava vaca de leite. A gente sempre via tipos de instalação para vaca de leite, modelos de instalação, instalações caríssimas em alguns locais, e eu sempre trouxe isso para mim comigo na vida. Instalação não dá leite. O que dava leite era o cuidado com a genética, cuidado com o manejo, cuidado com a alimentação. Isso a gente tem que pensar em ovinos também. Instalação não dá lucro. A instalação tem que ser funcional. Ela não precisa ser bonita, ela não precisa ser chique, ela precisa ser funcional. Funcionar para bem para você e para os seus animais. É melhor você investir dinheiro em reprodutor, para você ter genética, reprodutor de qualidade, em alimentação, produzir alimento para os seus animais para o período da seca, para o período que falta comida, em treinamento para você saber o que fazer a hora certa, como agir com o seu rebanho, como cuidar melhor dos seus animais, do que investir demais em instalação, porque isso não vai retornar. Ao passo que um reprodutor, que é alimento e que conhecimento, retorna em dinheiro para você. Gostou desse vídeo sobre instalação? Achou alguma coisa importante dentro do que eu falei para a sua realidade? Se ele te ajudou de alguma forma, deixa seu like aqui para mim e não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você sempre ser avisado dos vídeos novos que eu vou soltando por aqui. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Um abraço para você e até o próximo vídeo.